De volta com Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o Dr. Lucas Dantas, que é advogado, e com ele vamos falar sobre holding imobiliário. Seja bem-vindo ao Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde, telespectadores. E gostaria de agradecer o convite. Sinto-me honrado em estar aqui tratando desse tema com você esta tarde. Leve meu abraço à galera de Caicó, que está nos acompanhando nesse momento. Levarei com certeza. Suas terras lá. E aí eu pergunto ao Dr. Lucas, o que é holding imobiliário? Vamos lá. Holding é uma palavra que no inglês, a tradução do inglês para o português, significa segurar, controlar, né? No mundo empresarial, a gente usa o termo holding imobiliária para se referir a empresas cuja finalidade é administrar imóveis. Então, a holding imobiliária, ela é uma empresa que tem como atividade de mercado a compra e venda e alocação de imóveis. Qual a diferença de uma holding imobiliária para uma corretora de imóveis? Pois bem, a corretora de imóveis, como o próprio nome sugere, ela faz a atividade de corretagem. Ela faz um intermédio entre a compra e venda e locação dos imóveis. Então, ela faz esse intermédio entre o comprador e o vendedor, e o locador e o locatário. Por seu turno, a holding, ela compra e vende e aluga imóveis próprios. Ela compra e vende e aluga imóveis dela, né? Inclusive, vale até citar que a holding ela não precisa de um profissional registrado no Conselho no Conselho Imobiliário. Pode ser um profissional da própria empresa que cuida disso? Isso, a própria administração da empresa. Seria o caso, por exemplo, se nós imaginarmos, eu nem sei se é especificamente, mas, por exemplo, nós sabemos que a Band, por exemplo, uma empresa nacional, hoje a filial de Natal é da Band Nacional, da Band São Paulo, e tem imóvel próprio aqui, como tem imóvel próprio em vários outros lugares. Quem administra isso seria uma holding imobiliária, por exemplo, que administra esse patrimônio pertencente à própria empresa, não com o objetivo de comprar e vender. O patrimônio na holding, ele pertence à holding. A holding é a empresa em si. Inclusive, é interessante que na holding, a única atividade da holding, ela seja a administração desses imóveis. A gente tem alguns casos em que o investidor às vezes questiona, não, mas eu gostaria de levar um automóvel, né, para essa empresa, eu gostaria que essa empresa, além de gerir esses imóveis, eu gostaria que ela gerisse automóveis também. E a gente não recomenda porque os imóveis são um patrimônio, de difícil depreciação, né? Pelo contrário, ele valoriza com o tempo, ao passo que o automóvel se desvaloriza e corre o risco de gerar acidentes, né? E gerar a responsabilização dessa empresa e gerar risco ao patrimônio que está guardado nela. O objetivo da holding imobiliária, por exemplo, ele diz respeito a ter a intenção em lucros e até diante de uma receita que venha da empresa. Ele comprar e vender imóveis com esse objetivo ou apenas é para gerir mesmo aqueles imóveis que já pertencem e são utilizados pela própria empresa? Pois bem, qual é a grande vantagem da holding imobiliária? A holding imobiliária ela vai servir principalmente àquela pessoa física que é detentora de vários imóveis e que compra e vende esses imóveis, trabalha no mercado comprando e vendendo imóveis e aluga, né? Tem uma grande quantidade de aluguéis. É necessário que seja analisado caso a caso, porque muitas vezes essa atividade ser desenvolvida pela pessoa física é mais rentável. E em outros casos, a depender da situação, ela vai ser mais rentável se desenvolvida por uma pessoa jurídica, ou seja, se desenvolvida por uma empresa. Aí o senhor me pergunta, mais rentável como? Mais rentável do ponto de vista tributário. Tivemos aqui um advogado tributarista na área, ou seja, nesse caso, em algumas situações, você pode acabar conseguindo pagar menos imposto. Menos imposto, inclusive, consegue se reduzir à metade o recolhimento. Nossa Senhora. Muitas vezes a pessoa física, quando está exercendo aquela atividade, está comprando e vendendo e está exercendo a locação, ela está recolhendo o dobro do que poderia estar recolhendo se exercesse a atividade como uma holding. Essa economia atingiria exatamente a quais impostos cobrados? Aqueles de natureza federal. Somente impostos federais? Isso. Que imposto federal incide sobre a compra e venda de imóveis? Nós temos
Porque quando a gente pensa em imóvel, a gente pensa no IPTU, pensa no ITV, Imposto de Transmissão Intervivos, né? Ou o ITCD, que é quando o imóvel ele tem uma abrangência estadual, né? Então, nesse caso, que imposto estaria... E aí o senhor toca num ponto muito interessante, que é o ITCMD. Porque no momento em que a holding ela é constituída, há um recolhimento muito alto da carga tributária, né? É um investimento considerável de se abrir uma holding. Por isso que é necessário um estudo delicado, porque tem que se verificar se o investimento ele vai compensar o retorno no recolhimento futuro. Então, é necessário que o investidor ele esteja atento a isso e que ele entenda que esse gasto na transmissão dos bens, né, porque a gente está tendo uma transmissão de uma pessoa física para uma pessoa jurídica, né, ele está transmitindo o patrimônio dele para a pessoa jurídica. O investidor ele tem que entender que esse investimento, que vai representar um certo grau de gasto naquele momento, vai ter um retorno considerável lá na frente. Tem uma pergunta interessante da Micaela, de onde? De Lagoa Nova, aqui em Natal. Ela gostaria de saber sobre, numa situação como essa, como é que fica a situação de sucessão dos imóveis. Pois bem, a holding é um instrumento excelente para quem está preocupado com planejamento sucessório. Por quê? A gente sabe que dentro do... Sim, antes de mais nada, é importante que se diga o que é planejamento sucessório, né? O planejamento sucessório é o planejamento da herança, né? O direito hereditário, o direito de transmissão de bens depois que a falece, né? E a holding ela tem um papel muito importante dentro do planejamento sucessório, porque através da holding, o investidor ele passa aqueles bens para a empresa, né? Então, em caso de óbito dele, em caso de óbito do investidor, ele não vai... esses bens não serão passados para os seus herdeiros diretamente. Os herdeiros não vão herdar os bens, eles vão herdar participações nessa empresa. E isso faz toda a diferença, porque a essa relação eu vou aplicar as regras de direito empresarial e não as regras de direito sucessório, de direito de herança. Porque as regras de direito empresarial, elas são mais voláteis, justamente para que estejam adequadas à dinâmica de mercado. Ao passo que as regras de direito sucessório, elas são mais, como é que eu posso dizer, mais fechadas e mais burocráticas. Então, a holding, ela facilita e muito o planejamento sucessório. Só tem vantagem. Exatamente. Muito bem. Em breve você volta aqui para conversar com a gente mais sobre esse assunto, que é muito interessante. Eu quero agradecer a sua presença no Boa Tarde, cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Ficamos por aqui. Continue ligado com a programação da Band Natal. Vem aí quem? Luiz Almir, já ia dizer o Bando Mulher. Vem aí Luiz Almir e o Nordeste Urgente. Um grande abraço e até amanhã. Boa Tarde, cidadão. Oferecimento